por que você fez medicina? E aí a resposta dos médicos que fizeram medicina pela profissão vai ser: eu fiz medicina para cuidar do paciente. Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho tentando humanizar a saúde, trazendo as celebridades aí que eu admiro, mostrando suas cabeçadas, como eu sempre falo. Eles ficam tentando privar pelas suas conquistas, pelos seus sucessos, e eu fico tentando descer além aqui para mostrar que eles batem a cabeça também. Eles são super celebridades, mas que todo mundo erra, né? Então tem um pouquinho de falhas como todos nós fazemos no dia a dia. Pelo amor de Deus, não se esqueçam de deixar like, compartilhar, se inscrever no canal, que isso é super relevante. Eu sempre esqueço, peço no final, estou pedindo no início. Hoje temos mais uma super celebridade, Dr. Rodrigo Pegado, mais um oftalmologista. Vocês reclamam que eu trago um monte de celebridade da oftalmologia. Tem muita gente boa, não fiquem com ciúmes, como sempre. Especialista em retina, MBA, mestrado, doutorando, diretor-geral hoje do Centro Carioca de Olhos, plataforma de ensino iVision, que eu não sabia, quero saber também a respeito. Que história é essa? Coordenador do programa de oftalmo Brasil-Alemanha. Fala, doutor Rodrigo, tudo bem? Fala, Ricardo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. E é isso aí. O que eu puder participar aqui de ajudar, pode contar comigo. Maravilha, pô. Hoje aí tem, eu tenho um chefe aí hoje gravando, tô aqui, tem que pegar leve com ele, não posso descer a lenha com ele, senão depois eu vou ser punido aqui, tá? Mas brincadeiras à parte, obrigado de verdade aí pela participação, pelo tempo, tá? E já fazendo um elogio e parabenizando pelo trabalho magnífico que você conseguiu aí junto de vários colaboradores botar esse centro, esse super centro aí de olhos para cima. Estou aí hoje trabalhando lá, então posso falar de carteirinha. A gente está conseguindo entregar um serviço maravilhoso para a população. E como prestador de serviço, está sendo uma honra estar trabalhando lá dentro. Rodrigo, ó, gratidão e parabéns, tá? De verdade, isso é um negócio que você tem que se vangloriar, tá? Obrigado, Ricardo. Na verdade, o projeto do Centro Carioca do Olho deixa o olhar de toda a Prefeitura do Rio de Janeiro certamente todos muito felizes. E é um trabalho, um esforço imenso de uma grande equipe de profissionais, como você comentou, participando desse grande projeto. Maravilha. Rodrigão, me conta aí como é que essa história aí desse projeto, dessa excursão, imersão na Alemanha. Doutora Márcia Brazuna, ano passado esteve contigo e só falou maravilhas. Eu estou aqui enlouquecido, querendo ser um componente aí dessa sua trupe. Minha esposa que não me escute, para já vou tomar um esporro que eu já estou querendo inventar coisas novas, mas me conte aí, como é que funciona isso, Rodrigo? Então, sobre o programa Brasil-Alemanha de oftalmologia, né? A história começa na minha partida para o mestrado, né? Então, eu fiz a minha formação de medicina, depois eu fui fazer a minha formação de especialidade em oftalmologia, depois eu fui fazer o meu fellow de retina in vitro, então eu sou retinólogo. Durante esse fellow, fui fazer um fellow clínico cirúrgico, né? E depois eu sempre quis, Ricardo, montar uma. Eu sempre gostei da parte de ensino, eu sempre tive um relacionamento muito prazeroso com a relação do ensino, aprendizagem, né? Tive uma tutora durante o meu fellow de retina in vitro que me incentivava demais a questão acadêmica, ela via em mim uma pessoa que gostava muito da parte acadêmica, né? E fui fazer o Peraí, quem era mestrado. essa, pô? Já elogia, pô. Quem era essa que Jaqueline, conseguiu? Jaqueline Provenzano. Jaqueline Provenzano. Jaqueline Provenzano. Ó, Isso. já que você é uma que pode também ser convidada, hein? Aparecer por aí, hein? Jaqueline é outro fenômeno, hein? Boa, Jaqueline, boa. Tem que elogiar, Jaqueline, né? Jaqueline deixou dar uma mordidinha da mosca aqui no meu sangue e foi aflorando essa questão
da acadêmica minha. E acabei, então, Ricardo, partindo para o mestrado, e durante o mestrado eu fui estudar sobre estruturação de um serviço de ensino em oftalmologia, né? Meu desejo era saber como que eu tinha que fazer, quais eram as ferramentas que eu precisava aprender para que eu pudesse um dia montar um serviço de ensino em oftalmologia do meu jeito, da melhor forma possível. Essa foi a minha dissertação de mestrado. E durante a dissertação, um dos pontos cruciais, Ricardo, era que um bom serviço de ensino, para que ele se tornasse considerado um bom serviço de ensino, ele precisaria necessariamente ter uma ponte internacional, ter um aprendizado fora do nosso ambiente de aprendizado natural, né? Que a gente saísse um pouquinho da caixinha e aprendesse com uma outra cultura como exercer a nossa própria profissão. E aí, quando eu fui para o mestrado, fiz meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, que é uma escola maravilhosa. Quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, eu fui no Departamento Internacional da Alemanha, né? Eu, por uma questão familiar, eu, além de ser brasileiro, mas eu tenho, pela parte materna, eu sou judeu, então minha família judaica veio de Luxemburgo, né, em 1947, veio de Luxemburgo para o Brasil, fugiu da Segunda Guerra. Então eu tenho uma descendência luxemburguesa, então me Uhum. interessava ter um relacionamento com a Alemanha pela proximidade. O Luxemburgo tem uma universidade, mas é uma universidade ainda muito recente, de 2000. As universidades da Alemanha são universidades muito conceituais dentro da oftalmologia. E fui para o departamento da Alemanha, na Universidade Federal, onde eu conheci um professor, que era o responsável à época dessa relação Brasil-Alemanha. E eu falei com esse professor, falei, professor, eu quero ir para a Alemanha conhecer o serviço de oftalmologia. E aí ele acabou de me levando, porque ele já trabalhava com alguns programas junto à Alemanha, que existia um contrato chamado contrato guarda-chuva. O contrato guarda-chuva é um contrato que serve para todas as disciplinas, Ricardo, de uma universidade uma outra universidade. Então, eu fui através desse contrato parar nessa universidade, chama-se Universidade de Tübingen. Essa Universidade de Tübingen ela fica ao sul da Alemanha, né? Fica perto de Stuttgart, fica perto de Munique, fica no estado da Bavária, né? E era uma universidade que está entre as três melhores universidades da Alemanha. Tem grandes universidades, a Alemanha tem grandes universidades. A Universidade de Tübingen é onde o Papa Ratzinger estudou teologia, por exemplo, onde Goethe estudou filosofia, onde Alzheimer estudou medicina. É uma universidade de mais de 500 anos, de 1473, universidade histórica, né? E ela, dentro da oftalmologia, ela compete com três grandes universidades, que é a Universidade de Heidelberg e a Universidade de Berlim. Então, essas três Uhum. universidades, a Universidade de Tübingen, a Heidelberg e Berlim, elas competem como sendo as melhores dentro da universidade para cadeira de oftalmologia. E consegui, através do meu mestrado, ir para a Alemanha, conhecer um pouquinho da Alemanha. Tive acesso, durante o meu Falava mestrado. alemão, Rodrigo? Não falo alemão, eu entendo algumas Tá. palavras de alemão, mas eu não tenho Aham. fluência em alemão, né? Gostaria muito, foi tudo em inglês. Fui em inglês. O alemão ele é bilíngue desde a Segunda Guerra, com a ajuda dos Estados Unidos. O alemão se tornou bilíngue. Então, todos os alemães, Ricardo, até os 60 anos de idade, todos os alemães, ou a grande maioria dos alemães, eles falam inglês e alemão até os 60 anos. Os mais velhos têm maior dificuldade, né? Os que pegaram antes da guerra até. E aí, então, fui para a Alemanha. Eu conheci o professor Tserener, na época de Tserener, logo no ano que eu cheguei à Alemanha, Tserener saiu no Fantástico com a questão do desenvolvimento dos chips da retina, né? Cheguei lá, o Tserener me recebeu maravilhosamente bem, botou uma bandeirinha em cima da mesa dele do Brasil, agradecendo a minha presença lá. E por lá eu fiz um estágio, consegui fazer um estágio e comecei a retornar todo ano. Eu já estava numa fase, Ricardo, que meu filho era um filho recém-nascido, você também tem filho, né? Era um filho recém-nascido, eu já não estava naquela fase que eu conseguiria passar meses na Alemanha, mas eu sabia que se eu voltasse todo ano à Alemanha, eu conseguiria manter vínculo e talvez abrir portas para que futuros alunos meus pudessem fazer algo que eu não tive essa oportunidade, que é passar um tempo maior. E vamos chegar lá, que eu vou te contar que isso aconteceu. Fiquei voltando ano a ano à Alemanha, ano a Alemanha. O único período que eu não fui à Alemanha foi o período da Covid-19, mas passei 15 anos da minha vida, basicamente, todo ano indo para Que a Alemanha. isso, cara?
Exatamente. 15 anos que você vai e, tipo, só não foi no Todo Covid? todo ano batendo lá na porta, lá, mantendo contato com a Universidade de Tübingen. Chega um momento que, ao ir tanto lá, professor de Cirene era um professor catedrático, conservador, né? Eu batia com ele e falei, professor, quero fazer um convênio com uma instituição que eu tenho aqui em Niterói, que é o IBAP, Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa, uma instituição credenciada ao SUS de Niterói, uma instituição filantrópica, e credenciado ao Ministério da Educação com um programa de residência médica, onde eu fundei esse programa de residência médica, essa coordenação. E Quantas indo para. vagas tem lá, Andrew? Oi? Quantas Atualmente, vagas tem? É. atualmente são 4 vagas de residência médica, credenciadas pelo CNRM, e a gente tem 2 vagas de pós-graduação. Atualmente é assim que Então funciona. você tem hoje, tem 18 residentes lá. São 18 residentes, mais fellows, hoje tem 26 alunos rodando por ano lá, Porra, que atualmente, legal, na cara. inscrição. E a dissertação de mestrado eu pude aplicar, na verdade, a minha dissertação de mestrado é o IBAP, então eu fui estudar como montar o IBAP, como gerir Tá. o IBAP, né? E indo para a Alemanha, acabei fazendo um convênio a posterior junto ao IBAP, fiz um convênio formal, Ricardo, com a Universidade de Tübingen e o IBAP, né? Logo depois que o Tserener ele foi aposentado compulsoriamente, ele era muito conservador, ele não queria ainda um compromisso tão forte, mas eu fui ganhando a confiança deles, fui ganhando a confiança. Quando entra, então, o professor Bart Schmidt, que era o próximo na linha sucessória para ser o diretor da oftalmologia, o professor Bart Schmidt também retinólogo, o professor Tserener é um neuro-oftalmologista, ele não é cirurgião, quem fazia as cirurgias todas do chip era o Bart Schmidt. E aí, então, quando eu entro, quando o Bart Smith assume, ele vira para mim e fala assim: Olha, agora está na hora de eu fazer o convênio que você tanto queria. E aí, então, o Bart Smith passa a ser o diretor, assina Depois de comigo. quantos anos? Isso depois de uns 5 anos eu indo sucessivamente à Alemanha, batendo lá na porta e pedindo: quero um convênio, quero fazer um convênio. Eu tenho uma instituição lá no Brasil que atende SUS, que tem aluno querendo vir para a Alemanha e tal. E aí, então, eles Chegar, que mês que você costuma ir num mês pré-determinado? Geralmente Nesses eu vou em 15 anos aí tem um setembro, padrão? setembro. Eu vou em setembro, que é o período que eu consigo me desvencilhar das minhas coisas e é o período que atualmente funciona o programa. E aí, E em quando que você manda um 2016, e-mail para lá, para coordenar isso? Eu quero não, saber que não é mês que e-mail, não é chegava o e-mail. e-mail, que mês que chegava o teu e-mail lá, que os caras falavam, meu Deus do céu, lá vem esse brasileiro de novo, Eles rapaz. respondem na hora. E-mail eles respondem na hora. Impressionante. E aí, então, Ricardo, em 2016, nasce o primeiro programa de oftalmologia Brasil e Alemanha, onde nesse programa a ideia era que eu levasse, e eu venho levando, porque esse programa de agora vai ser a sexta edição desse ano. A gente teve uma paralisação por causa da Covid. Então, rodou turma 2016, 2017, 2018, 2019. 2020 não teve Covid, 2021 não teve Covid, 2022 resquício da Covid não teve, e 2023 teve. Então, 23 e agora vai ter o 24. Né? Então, primeiro foi de 2016, fui levando colegas, o objetivo era levar colegas oftalmologistas para conseguir conhecer a Universidade de Tübingen, eu levo eles para conhecer a parte de consulta, exame, cirurgia, ficam no centro cirúrgico, funciona quase como se fosse um bezerro chip, né? E Uhum. mais, levo eles para o hub das empresas que tem na Alemanha. Eu levo eles para Zeiss, levo eles para Heidelberg Engineering, levo eles para Storz, levo eles para as empresas que fazem conexão com oftalmologia, né? E com isso eu fui visitando outras empresas para que eu conseguisse colocar no programa. Visitei a Novartis, em Basel, na Suíça, para tentar fazer a conexão. Visitei a Sculap, fui visitando uma série de empresas para ver quem que eu ia colocar no programa. Aos pouquinhos eu fui desenvolvendo isso junto com um professor da Universidade Federal Fluminense, aquele lá atrás que eu tinha conhecido, que eu convidei para que ele ajudasse a participar e organizar, porque é muito grande o programa, é muita responsabilidade levar colegas brasileiros que nunca sequer botaram o pé na Europa, e para tentar fazer toda a logística disso, eu tenho uma ajuda que é o professor Paulo, que até hoje é professor da Universidade Federal Fluminense, que ele me ajuda a gente poder conseguir fazer esse programa se tornar uma realidade, né? E Quantas é isso. pessoas vão São 10. Eu levo, normalmente? eu levo 10 colegas do Brasil inteiro. Com 10 colegas. E aí, só que nesse processo tem uma questão interessante também, Ricardo. Durante esse processo, eu tive a oportunidade, junto com esse contrato, e à procura do MEC.
e incluir no programa de residência médica do IBAP, oficialmente, a ida do aluno lá na Alemanha. Então, então, na verdade, hoje, no programa do IBAP, o IBAP é a primeira instituição de ensino brasileira a ter no programa oficial MEC de oftalmologia o currículo da Universidade de Tübingen, lá dentro do currículo do MEC. Quer dizer, o aluno vai com passagem aérea paga, com estadia para ir para a universidade, para ficar nesse programa. Olha que coisa interessante. E, além desse aluno que eu levo anualmente, o aluno da época do IBAP, eu acabo levando também esses colegas de fora. É assim que hoje em dia roda esse programa. E aí, E aí é um mas aluno, aí todo é o mundo. aluno mais bem colocado que vai? Geralmente eu levo, não, eu levo os alunos do ano, daquele ano da residência, eles vão comigo para Tübingen. E aí, uma coisa interessante, Ricardo, só para você ficar sabendo. Durante essas turmas, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu tive uma das participantes do programa, que foi a Jaqueline Asa. Eu espero que ela assista esse programa. Beijo, Jaqueline, para você. Jaqueline Asa trabalhava junto com o professor Rubens Belfort, em São Paulo. O marido dela trabalhava na Mercedes-Benz. O marido dela foi transferido para a Mercedes-Benz da Alemanha e ela estava doida de tentar se inserir na Alemanha. Ela veio e falou: Rodrigo, pelo amor de Deus, deixa eu ir nesse programa para conhecer lá a Alemanha, porque meu marido está indo lá, vou ter que ir com ele. Sou oftalmologista aqui em São Paulo e vou ter que começar minha vida lá. Falei: tá bom, deixa comigo. Essa história, Jaqueline Asa conhece a equipe que eu conheci da Heidelberg, eles se apaixonam pelo trabalho dela, ela começa a trabalhar para a Heidelberg Engineering. Ela foi uma das pessoas que fizeram a implementação do Anterior, que é o equipamento da Heidelberg, é uma brasileira, graças a esse programa. Hoje em dia ela não trabalha mais na Heidelberg Engineering, não, agora já que ele trabalha na Topcon da Alemanha. Né? Além disso, o que teve de frutos? Caramba! O O que teve de poder das frutos? conexões, né? O que teve de frutos? Uma aluna que passou por lá resolveu fazer doutorado na Alemanha, que era o meu sonho. E era um sonho meu, era que eu conseguisse abrir porta para alguém que fizesse. A Alice, aluna do IBAP, resolve então fazer esse programa, recebe uma bolsa do IBAP e da Universidade de Tübingen para fazer o doutorado, e ela, esse ano, defendeu o doutorado dela depois de 5 anos na Alemanha. Olha que maravilha. Formamos uma doutora da Universidade de Tübingen graças a esse programa que veio graças ao meu mestrado há 15 anos atrás, Ricardo. E aí agora a Alice é professora de pesquisa e ensino. Ela mora na Alemanha, Alice. Ela aplicou medicina na Alemanha. Ela vai ficar lá provavelmente. Se a Alice estivesse escutando também, Alice, parabéns, um beijo, maravilhoso seu doutorado. Alice agora é professora do IBAP de pesquisa e de ensino para os alunos que vão vir aí para o futuro deles. Então, uma coisa foi construindo a outra, cara. Uma coisa foi construindo a outra. E com o crescimento do IBAP, o que acabou acontecendo? O IBAP foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Se a gente usar a catarata, a cirurgia de catarata como balizador, o IBAP, quando já estava batendo mais ou menos 50 vitrectomias por mês, que é um número, para quem não conhece a área de oftalmologia, é o número que o hospital, provavelmente é o número que o hospital das clínicas de São Paulo faz por mês de vitrectomia. Quando o IBAP batia aqui em Niterói 50 vitrectomias por mês e uma média de 500 a 600 cataratas por mês, eu recebi um convite, Ricardo, para ser diretor de um hospital que estava para inaugurar numa cidade próxima a Niterói, chamava-se Duque de Caxias. Então, eu Uhum. recebi o convite para ser diretor de Duque de Caxias. Fui para Duque de Caxias. Quando chego lá, o prefeito de Caxias, que havia me mandado um mensageiro para que fizesse o convite, conheci o projeto da Secretaria de Saúde, conheci o projeto do prefeito de Duque de Caxias. Falei para ele, prefeito, nesse momento eu não consigo ser diretor dessa unidade, né? Eu estou em Niterói, estou tocando o IBAP está me tomando muito tempo, é uma estrutura muito grande, estou no mestrado, minha vida estava uma confusão danada, né? E aí, então, quando eu sugiro a ele um nome para que fosse o diretor, que era um rapaz recém-formado, que estava aprendendo catarata lá com a gente ainda, estava começando a vida e tal, que depois veio a ser meu fellow de retina, Daniel Puertas. Eu indico o nome do Daniel para ser o diretor de hospital e eu assumo a chefia da retina do Hospital de Duque de Caxias, levo a minha equipe de retina de Niterói para o Hospital Duque de Caxias e a gente começa então a fazer o approach do crescimento. Anos depois, Caxias cresce. Quando Caxias bate uma média de 70 vitrectomias por mês e 2.000 cataratas por mês, que esse foi o volume que Caxias chegou, o prefeito do Rio de Janeiro resolve então visitar o Duque de Caxias, conhece o prefeito de Caxias e pergunta para ele quem fez a idealização do projeto do Duque de Caxias.
e acaba vindo a indicação do meu nome para entrar no projeto do Rio de Janeiro. Então, o caminho da escalada foi assim. E aí, o Rio de Janeiro já estava no outro momento, agora já estou no momento do meu doutorado, estou fazendo doutorado na USP em São Paulo. Nesse momento, faço doutorado em retina in vitro, né, fazendo uma comparação dos pacientes que fizeram cirurgia de buraco macular e microperimetria na USP de São Paulo. Nesse momento, já para mim era interessante a direção do CCO, porque brilhava meus olhos. O CCO já era um projeto que já tinha um outro tamanho, outro patamar, já tinha vivido a história já do IBAP, de construir o IBAP, que é uma instituição que faz ensino, que atende 32 municípios ao entorno de Niterói, além de Niterói, atende o estado da parte do lado de casa, chamada Metropolitana 2. E uma questão interessante, Ricardo, para as pessoas se conhecerem, que elas não sabem, os jovens, muitos não sabem, é que o estado do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro era Niterói, e a Uhum, capital do Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. Quando houve a fusão, que virou o estado do Rio de Janeiro, que Niterói deixou de ser capital, quando aconteceu esse momento histórico, a saúde, nem sistema único de saúde, ela não fez essa fusão. Então, continuou chamando Rio de Janeiro de Metropolitana 1 e continuou chamando Niterói de Metropolitana 2. Tanto é que os sistemas públicos eles não conversam. Então, hoje, uhum. o PAP ele atende a Metropolitana 2, que é Niterói e os 32 municípios que pegam a região dos lagos e região oceana. Os pacientes atendidos pelo IBAP não se comunicam com os pacientes atendidos no CCO, que é a Metropolitana 1, que foi criado. Então, o Rio de Janeiro já vinha com uma equipe maravilhosa atendendo o SUS, uma série de serviços privados maravilhosos atendendo, terceirizando e atendendo o SUS. Só que mesmo com todo o esforço e toda essa equipe maravilhosa, o Rio de Janeiro vinha, na pós-pandemia, com um quantitativo muito grande de uma população que não conseguia acesso à oftalmologia. Se vocês buscarem no Google, vocês vão perceber uma matéria do Jornal Globo mostrando que o paciente demorava, antes de entrar no CCO, 800 dias para ele conseguir uma consulta de glaucoma no Rio de Janeiro. O paciente que tem glaucoma 800 dias depois, ele já está cego, já não precisa mais de Sim. consulta. Entendeu? Então, a Globo gostava que demorava 3 voltas no planeta Terra até que o camarada conseguisse acesso ao oftalmologista de glaucoma. Então, a entrada do CCO ele ajudou bastante a diminuir a fila. Ele não é a solução ainda da oftalmologia, mas ele ajudou bastante, junto com os serviços privados, que já ora credenciados anteriormente, a melhorar essa questão. E essa minha guinada, antes mesmo do meu mestrado, eu cheguei, o Ricardo, a fazer um MBA de gestão de saúde, porque na época, logo que eu comecei minha vida profissional, me formei médico muito novo, 24 anos de idade, me formei médico. E quando fui começar meu início da minha formação em oftalmologia, a clínica do meu pai economicamente não passava bem. Meu pai é oftalmologista antigo em Niterói, né? Meu pai tem uma história dentro da oftalmologia que ele foi o primeiro oftalmologista a trazer o primeiro autorrefrator da América Latina. Em 1973, meu pai sai numa reportagem da revista Veja como tendo trazido o primeiro autorrefrator da América Latina. Ele comprou no financiamento com Citibank nos Estados Unidos, o primeiro autorrefrator. Ele falava para a gente, meu pai faleceu esse ano, em janeiro desse ano, ele contava a história de que o Meus autorrefrator, Ricardo, pêsames. ele custava um apartamento de 2 quartos em Ipanema. Era o preço que custava o autorrefrator na época dele, em 1973. E aí, Deve ele ter sido um pouco criticado na época para na trazer. época, extremamente criticado, você sabe disso na época. E mais, ele separava, ele só atendia, era uma época onde ele só atendia paciente particular, ele tirava um dia da semana dele para ele atender gratuitamente a população, atendia os pacientes da PAI, que era um paciente deficiente, paciente deficiente, e paciente deficiente para o autorrefrator era uma maravilha, as pessoas tinham dificuldade de fazer Uhum. retinoscopia paciente com deficiência mental e tal. Meu pai fazia um dia de atendimento gratuito. Na época, ele foi chamado pelo CREMEST, que o médico não podia atender de graça nessa época, incrível, como é que era a distorção das coisas, e que por isso que ele fundou o IBAP na época. Então, em 1983, nasce o IBAP. O IBAP tem 40 anos de instituição filantrópica em Niterói, atendendo a população de Niterói. Quer dizer, depois eu vim assumir o IBAP, deu uma conotação acadêmica, e esse foi o caminho que a instituição acabou ganhando. Mas nessa época que eu me formo, que a clínica, economicamente, minha clínica não estava bem, que meu pai era um médico, somente médico,
sendo médico, somente médico, que só atendia particular, enfrentava o problema do início dos convênios, da entrada dos convênios, a dificuldade de lidar com o faturamento de convênio, a dificuldade de lidar com toda a relação do médico com o convênio, que muita gente sabe quais são essas dificuldades que a gente tem e tudo mais. Nesse momento, eu viro para o meu pai e falo assim: pai, acabou de abrir o MBA de Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Eu e você, a gente vai ser colega de turma. Botei ele para. Nós fomos os primeiros alunos da primeira turma do MBA. Na Você época tá se de chamava. brincadeira. Você fez MBA com teu pai? Na época, fiz MBA com meu pai, Ricardo. Nessa época, MBA chamava-se. Hoje em dia chama-se MBA de Gestão de Saúde. Na nossa época, chamava-se MBA de Gestão Hospitalar e Sistema de Saúde. Na época, quem me dava aula era diretor do grupo Sendas, diretor do grupo da TAM, que quase Imagina. médico nenhum sabia de gestão. Quase, né? A gente foi aprender gestão com o pessoal de mercado. Foi aprender gestão com o pessoal de mercado, porque as pessoas dentro da medicina, pouquíssimos eram iguais, iguais são o colega lá da Rede Dó, que me fugiu agora o nome dele, o colega da Rede Amil. Quer dizer, pouquíssimos eram empreendedores que sabiam lidar com essa mecânica moderna que tem atualmente com essa relação dos convênios e como exercer uma medicina séria, correta, direita, o resultado, uma medicina verdadeira, que todos nós temos esse timbre de formação para exercer, no ambiente onde você tem tudo empacotado, tudo preocupado com custo, tudo preocupado com a mecânica do menos é mais. Então, uma preocupação de você ter que ter um controle muito mais rigoroso. Então, essa relação, né, da humanização, do resultado e tudo mais, isso foi sendo trabalhado. Né? Isso eu fui aprendendo a lidar, isso o MBA me ajudou, isso o meu mestrado me ajudou, mas o mercado da vida prática do dia a dia. A minha vida, Uhum. eu resumo para você, Ricardo, que parte of time do meu tempo vivi na gestão e parte of time do meu tempo vivi fazendo cirurgia de retina, vitro-retiniana e lidando com academicismo. Então, sou apaixonado pelo academicismo. Aprendi a fazer cirurgia de catarata com a escola do antigo Dr. Flávio Rezende. Deixo aqui o registro e o respeito maravilhoso pela família do Dr. Flávio Rezende. Né? Então, se eu hoje, o que eu sei de catarata vem da escola do Dr. Flávio, sabe? Veio da escola do que ele deixou pelo Rio de Janeiro, deixou grandes marcas de grandes cirurgiões aqui. Hoje, porque eu sei de vitrectomia, desde registro também da escola dele, um excelente colega, um excelente cirurgião de vitrectomia hoje, que faz parte da história da minha vida, meu parceiro no Hospital do CCO, meu parceiro no Hospital de Ipanema, Luiz Gustavo Regis, que é um fantástico também cirurgião, também da escola do Dr. Flávio Rezende. Então, deixa aqui, a gente cita nomes aqui de pessoas que fizeram e fazem parte da gente. Ricardo, fazer e dar certo na vida, uma das grandes regras, e uma regra que eu ensino, inclusive, para meus filhos hoje em dia, é o seguinte: grude em pessoas que você se admira, grude em pessoas boas. Você sabe que são pessoas que têm valores, que tragam valores e que te agregam valores, né? Isso não é um interesse de ambição, né? Existe uma diferença entre a pessoa ser ambiciosa, né? E existe a diferença entre a ambição e a da ganância. Que diferencia o ganancioso do ambicioso? A ambição é muito importante que a gente tenha ambição. Você não pode ser ganancioso, você pode ser ambicioso. A ganância é ambição levada para a maldade. A Uhum. ambição é uma qualidade de crescimento do ser humano. Então, a gente precisa ser ambicioso. É importante a ambição. Ambição de busca de novos valores, de novos conhecimentos. Eu sempre procurei, Ricardo, estar cercado de boas pessoas. Pessoas que me agregassem, pessoas que eu pudesse agregar também. Que havia uma via de mão dupla. Quando você está sendo agregado por alguém, recebendo a agregação de alguém, você também está agregando alguma coisa a essa pessoa. Isso vai caminhando durante anos. Então, são parceiros, são nomes que eu dou aqui: Jaqueline Provenzano, Luiz Gustavo Regis, e outras pessoas, são pessoas parceiras de anos meus que vão agregando e vão aumentando. Né? O professor Bartnit, deixa aqui meu agradecimento, fantástico cirurgião alemão, foi presidente da Euretina durante anos também, né? Tá lá liderando um fantástico produção de Tübingen. Muita coisa que hoje tem no Centro Carioca do Olho é fruto do que Tübingen tem como um hospital de primeira linha no mundo, e hoje você vê lá aquelas estruturas inteiras, muito fruto do pioneirismo
do nosso secretário de saúde, Daniel Sorange, que é um cara fantástico, idealizador fantástico, consegue abrir portas fantásticas também. Então, isso faz com que a gente consiga ter um escopo ideal e ter um caminhar bem bacana também. Eu não sei se eu estou falando demais para todo mundo que está me ouvindo, mas eu acho que é um pouquinho do resumo do que eu tenho hoje para falar para vocês sobre trajetória de vida e sobre o otimismo que a gente tem que ter no trato dos nossos ganhos de crescimento frente aos aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, muito do meu aprendizado foi apresentado de esforço pela crise. Então, logo que eu me formo com 24 anos de idade, Ricardo, meu pai passava por uma crise financeira muito grande, tinha uma empresa que é uma empresa limitada. Para você ter uma empresa limitada, você não podia ser sócio sozinho, você tinha que ter um sócio. Meu pai tinha um sócio, que era o irmão dele, que era médico famoso no Rio de Janeiro, ginecologista obstetra, doutor Diocleciano Marcos Pegado. Ele era médico, ginecologista obstetra em Copacabana, no Rio de Janeiro. E nessa época, meu pai tinha ele como sócio de 1%. Quando eu me formei, meu pai pega, me tira o irmão dele, meu tio da sociedade, e me coloca na sociedade. Pronto, estou com o nome da SPC Serasa durante 6 anos da minha vida, que a empresa estava mal, estava de mal a pior. Falei, olha, pai, não vai ficar assim não. Você vai entrar no MBA para a gente entender como equalizar isso. Lembrando que meu pai pegou uma época muito complicada, pegou a época da retenção do Collor, que reteve dinheiro, teve a quebra do dólar. Então, isso tudo, o empresário brasileiro, ele vai enfrentando o lado empresário, porque nós não somos empresários por formação, nós somos médicos. Mas no momento que você vira dono de um consultório, no momento que você vira dono de uma clínica, no momento que você vira dono de qualquer. No momento que você vira dono de um programa de televisão, como você está aqui hoje, a gente tem uma parte off-time do nosso tempo que é empresário. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E lidar com isso numa conjuntura econômica como o nosso país você ser empresário dos Estados Unidos, ele prospera quando você tem uma economia, na grande maior parte dela, estável. O Brasil é uma surpresa. Isso aqui é uma caixinha de surpresa. O Brasil, eu garanto a você que o empresário brasileiro ele vai saber ser empresário em qualquer lugar no mundo. Mas isso é muito bom, porque isso mostra que a dificuldade é que faz o povo profissional, né? Então, as dificuldades vão construindo a gente, vão construindo quem a gente é, né? E isso me ajudou bastante. E-mail de gestão, isso é uma coisa que eu aconselho a todo profissional, né? A gente, na formação médica, nós não temos uma formação de gestão, diferente das outras áreas de saúde, como enfermagem, fisioterapia. Todo mundo tem alguma coisa de gestão, médico não tem, sai acéfalo da formação dele Uhum. médico, lidera muitas vezes postos importantes de direção, de coordenação, sem ter a bagagem de ter uma gestão dessa, o que é errado, que ele precisa ter uma formação. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive, Ricardo. Eu vou ter uma escola, então eu vou estudar para ter uma escola. Entendeu? Eu nunca quis ter a coisa ou fazer uma coisa sem que eu pudesse dizer para você que eu tenho gabarito formal de formação para isso. Então, assim, então, eu vou ter uma escola, então eu vou fazer um estudo sobre como ter uma escola. Eu vou ser empresário, então eu vou fazer um estudo como ser empresário. Eu vou operar retina, então eu vou fazer fellow de retina. Vou aprender como é que opera esse negócio aqui. Então, a gente vai melhorando o que a gente é, né? Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe Mas tudo de pera tudo. aí, diz o negócio. Fala, Como é que você foi tem a que ordem acompanhar. disso? Isso é uma coisa que eu estou em dúvida. Você Então, estava formando num caos, então, vamos teu lá. pai estava numa situação meio delicada. Aí Então, vamos vocês lá. resolvem estudar para renascer a clínica. Ou para não para tirar ela da bancarrota, né? Eu fiz o meu MBA, então vamos lá. Eu fiz, é o que eu te falei, part of time. Eu aproveitei demais o meu tempo. Isso é uma outra coisa que eu falo para as pessoas. As pessoas hoje em dia chamam isso de gestão de tempo, que é uma forma bonita de falar. Mas eu garanto a vocês que se vocês fizeram uma reflexão do tempo, nós somos capazes de, durante 24 horas, de fazer muito mais do que você acha que você é capaz de Aí fazer. tem isso aqui, né, para tirar, né, pô? Exatamente. Exatamente. Mas assim, eu aproveitava muito o meu tempo, né? E outra coisa, eu moro em Niterói, né? Então, quem mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro, então todo mundo aí que está assistindo o seu canal, que mora em Niterói, ou qualquer outra cidade do lado de cá, Niterói, São Gonçalo, Maricá, qualquer um que mora do lado de cá e trabalha no Rio de Janeiro, está acostumado a acordar cedo, sair cedo para não pegar trânsito e chegar na hora do Rio.
eu era, Ricardo, o primeiro a chegar durante a minha formação de especialidade. E sabe o que eu fazia quando eu chegava? Eu ia direto para a biblioteca. Eu aproveitava o meu Uhum. tempo. Eu aproveitava os tempos que eu tinha, porque eu sabia das minhas necessidades, eu sabia das minhas dificuldades. As dificuldades vai fazendo com que você fique cada vez Uhum. mais antenado, você liga um alerta dentro de você. Quando a gente estuda para a gente fazer uma prova, a gente tem um comando de um alerta dentro da gente, né? Um alerta biológico, que faz a gente ficar Uhum. ligadão. Quando você tem um programa importante para você fazer, na noite anterior, o seu alerta já está ligando já o seu senso aí. Olha, Ricardo, está na hora de fazer isso. É importante que a gente trabalhe esse alerta na gente, né? É importante que nós ensinemos aos nossos filhos, quando eu falo para eles, a nova geração, a trabalhar esse alerta para que a gente possa permanecer esse alerta de forma útil. Agora, vocês acham que eu não me divirto? Vocês acham que eu não sou um paizão? Vocês acham que eu não adoro meus filhos? Eu acho, mas tudo tem que ter seu momento. E aí, essa distribuição é uma distribuição importante. E eu tive que aprender isso, Ricardo, desde o início desse momento. Quer dizer, quando eu fui fazer minha formação de especialidade, eu fui fazer minha formação de MBA. E eu fazia MBA a cada 15 dias, era uma loucura. E a GV não é mole, não. Eles fazem uma coisa bastante puxada. Quando eu já estava na fila de retina e vidro, eu já estava procurando meu mestrado. Entendeu? Então, eu já fui fazendo as coisas já meio que casadas, de forma que eu conseguisse fazer. Hoje em dia eu estou com 45 anos, estou no doutorado, tenho MBA, tenho mestrado. Quer dizer, eu fui organizando a minha vida, tendo Tinha tido toda alguma essa passagem. orientação ou algum auxílio do teu pai? Ou era outro momento completamente, você seguiu uma jornada totalmente diferente da dele? Eu fiz uma jornada totalmente diferente do dele. Eu sempre tive uma preocupação de eu ter a minha jornada. E isso acontece com a maior parte. A oftalmologia, para os médicos que não são oftalmologistas que estão assistindo ao nosso programa, a oftalmologia ela tem uma característica muito forte, por algum motivo qualquer, de muitos filhos acabarem seguindo a profissão do pai quando se tornam médicos, acabam se tornando. Existe existe grandes famílias de oftalmologistas. Isso acaba acontecendo uma peculiaridade muito grande da oftalmologia. Mas isso é um lado bom e um lado ruim. Porque quando você tem um pai que você está seguindo a profissão, você está seguindo por inspiração a ele, por amor a ele, por amor que você faz. Psicologia é apaixonante, né? Tudo que você faz também é apaixonante o que a gente faz. Só que tem um problema, você quer ter o seu espaço. Eu quero ser eu não quero ser meu pai. Eu quero ter a minha história, eu não Uhum. quero ter a história dele. Então, quando eu tento seguir a minha vida, quando eu tento seguir o meu momento, quando eu fui fazer o meu espaço dentro do Hospital de Caxias, quando eu tentei fazer meu espaço lá no Hospital de Ipanema ou no CCO, eu fui fazer o meu espaço, eu fui fazer a minha trajetória. E a gente sabe que durante a minha formação de especialidade, uma das preocupações que eu tinha era passar no CBO. Essa era uma das preocupações que eu tinha, né? E toda dificuldade eu tentava tornar ela uma oportunidade. Essa Uhum. frase é meio clichê, mas ela se encaixa bem nisso. Então, toda dificuldade que eu tinha, eu vi uma oportunidade. Opa, então olha só, se é difícil passar na prova do CBO, então eu vou estudar para o CBO. Mas para estudar para o CBO, eu tenho que montar um material para isso. Eu vou montar um material para isso junto com um colega meu, que é o Rafael Almeida, que Rafael, um abraço se você estiver também escutando isso aqui. Meu sócio até hoje, né? Então, isso a gente foi montando. Nasce então, nesse período da residência, uma plataforma online, que foi a primeira plataforma online Quando a foi isso? lançar vários cursos que hoje em dia. Isso já tem tempo. O iVisio, eu posso estar errando aqui a data, mas o iVisio já tem mais de 15 anos também, com certeza. E aí, essa plataforma passou a ser a segunda plataforma do Brasil. A primeira foi a de Minas Gerais, e depois foi uma nossa, né? Foi a iVisio. Hoje em dia já existem, depois da pandemia, apareceu um monte de Sim, plataformas. A sim. gente chegou na frente inovando. O primeiro curso preparatório para a prova da SBRV, que é da minha especialidade, fui eu que fiz. Fui eu que fiz toda a programação. O iVisio lançou o primeiro curso online preparatório para a prova da Sociedade Brasileira de Retina e Vitro. A Sociedade Brasileira de Retina e Vitro, a qual sou titular dessa sociedade, ela foi a primeira sociedade a criar uma prova de acesso, já que tem um monte de gente ali a isso, escutando, foi a primeira sociedade dentro da oftalmologia a criar uma prova de acesso para a pessoa poder tirar um título de subespecialista, né?
E depois, mais tarde, eu fui fazer parte da banca da prova da SBRV, fazendo as questões de prova também. Então, quer dizer, são 9 colegas do Brasil inteiro que fazem a prova, fui fazer parte da banca da prova também. Então, eu fui organizando o meu tempo, o meu espaço de tempo, para que eu pudesse executar tudo de tudo um pouquinho. Nem por isso deixei de viajar com meus filhos, aproveitava as oportunidades de congresso, levava a minha família junto, aproveitava a minha viagem para a Alemanha, levo minha família comigo para a Alemanha, para que eles tenham a sensação e a responsabilidade do peso que o pai deles tem. Né? Que eu falo isso para meus filhos também. É importante que eles tenham a noção da vida real, porque às vezes a gente faz uma criação Uhum. meio que de bolha, fingindo que o esforço não é necessário, tentando evitar que eles tenham a preocupação, o estresse do esforço. Não! A gente precisa mostrar para os nossos filhos que a vida não é fácil. Porque mostrando que a vida não é fácil, que eles vão entender isso e eles vão respeitar e vão dar valor a isso. A gente precisa levar os valores que a gente criou para os nossos filhos também. Né? Então, eu falo isso de uma forma para a gente, que de repente o seu canal abre espaço. Não, maravilhoso, cara. A Porra, gente cara. fala um Tá pouquinho sobre arrasando aqui, cara. meditação, a gente fala um pouquinho sobre filosofia de vida. Eu falo isso para todo mundo que eu trabalho. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Atualmente eu tenho, hoje eu tenho colegas, hoje na minha função, eu tenho a chefia de retina no Hospital do Olho de Caxias, tenho uma equipe que eu lidero lá. Hoje eu tenho a coordenação de residência médica no IBAP e faço parte, como membro da instituição do IBAP, lá são 72 funcionários. O Centro Carioca do Olho, com 426 funcionários, 137 oftalmologistas. O que eu falo para todo mundo, e todas as reuniões que eu digo, é o seguinte: antes da gente começar a trabalhar, a gente precisa ter uma filosofia de vida, que é o que faz a gente sorrir quando a gente sai de casa, né? Que é o que faz a gente dar sentido para o que a gente faz. A gente tem que ter uma filosofia de vida, né? Então, essa filosofia de vida, Ricardo, é que eu acho que é o mais importante. Dentro dessa filosofia é onde estão os seus valores, né? Então, assim, é o relacionamento, é a sinceridade no contato, no acesso, é a certeza de que nada é fácil, que tudo vai ser difícil. Ricardo, não imagine que hoje tocar esse Centro Carioca do Olho, que hoje nada mais é do que o maior hospital público do Brasil, com certeza, em termos de tamanho, volume de equipamentos, tudo, gerenciado fantasticamente pela SPDM de São Paulo, que é um braço da Unifesp de São Paulo, né? Você sabe disso. Não sei se você sabe Sim, da sim. SPDM, mas se quiser eu posso falar um pouquinho. Tem uma propriedade maior para falar sobre isso, mas que a história dessa história toda acaba se confluindo na necessidade da gente ter uma regra e um caminho para onde seguir. Então a gente tem que ter uma. Quem dá esse caminho é a nossa filosofia de vida, são os nossos valores. Eles que vão destinar o caminho onde a gente quer chegar. Não, e eu tenho certeza aí que você tem um respaldo em casa bom, né? Para as coisas funcionarem dessa forma aí. A gente, Tem uma rainha aí que está fazendo um trabalho árduo também do outro lado, assim, né? a minha esposa Carla, assim, meu amor da minha vida, que está comigo, assim, anos, sem dúvida nenhuma. Ela me apoia bastante, é uma parceira imensa. Eu converso muito com elas, então. E eu acho que a vida é isso, Ricardo. A vida é a gente falar mais, sabe? A gente precisa dialogar com as pessoas, sabe? Então, eu tenho no meu casamento um diálogo maravilhoso, uma relação com meus filhos de conversa, uma relação com os meus colaboradores profissionais que estão comigo sempre de conversa, né? Sempre explicando que tem situações difíceis. Não imagine que eu não tenha problemas. O que eu mais tenho é problemas. Eu mais tenho problemas. Mas uma frase eu tenho para falar para quem assiste esse programa. Problema todos nós temos, mas é o quanto que a gente considera aquilo ser um problema para a gente. Poucas Uhum. coisas na nossa vida a gente vai poder dizer que realmente são problemas para a gente. Pouquíssimas coisas a gente vai poder dizer que realmente são problemas para a gente. A grande maioria dos problemas a gente resolve. A gente resolve mesmo, de fato. A gente resolve o nosso dia a dia, a gente resolve. Tudo vai ter uma solução, tudo vai ter um caminho. Não adianta a gente ficar em desespero, não adianta a gente cair ou ficar perseguindo o problema, eu ficar aprisionado a ele. A gente tem que sempre buscar a solução. É isso que eu falo para a equipe, é isso que eu falo para todo mundo. Isso serve para nossas cirurgias, não serve, Ricardo? Né? A gente tem que Total. rodar o PDCA. A melhor ferramenta de Sim, sim, envio sim. que a gente tem dentro da Verdade. gente é o PDCA. Porque a gente tem que, na vida, planejar, a gente tem que, na vida, agir, na vida a gente vai ter que rever tudo aquilo que a gente fez. A gente tem que fazer
Toda vez a gente tem que rodar. Isso não é diferente de cirurgia. Cirurgia, a gente planeja a nossa cirurgia, a gente executa a cirurgia, a gente vê se aquela cirurgia que a gente executou, se ela deu certo, e a gente se reavalia o tempo todo como cirurgião se o que eu estou fazendo é a melhor maneira de fazer ou não é. Como? Olhando para os colegas do lado. Eu falo isso, eu vim falando isso para os meus fellows, eu falando isso para os meus residentes. Não adianta só me ver operar, não. Tem que ver todo mundo operar. O Rodrigo não é o melhor cirurgião, tem uma porrada de cirurgião bom aí. Porrada de cirurgião bom. O cirurgião bom é aquele que vai pegando um pouquinho de cada coisa de cada lugar. Não existe uma escola que vai ensinar tudo fechado para você. Isso é mentira, Ricardo. Assim como não existe um MBA de gestão que vai entregar todo o ouro que você quer. A gente vive nessas buscas, né? A gente vive na Sim, busca total. eterna de uma solução, do comprimido da cápsula da felicidade, né? Onde a gente vai ter em um momento rápido a solução de todos os nossos problemas. Não, a vida não é assim. A vida é difícil, a vida é cheia de problema, a vida é cheia de complicação. A gente tem que ir resolvendo passo a passo. Não adianta desesperar, tem que rodar o PDCA, tem que planejar, tem que olhar e, principalmente, Ricardo, aproveitar o nosso tempo de vida. Isso é uma coisa que o alemão ensina bastante, isso é um aprendizado que a gente tem que trazer como cultura da Alemanha para o brasileiro. O alemão ele é extremamente preocupado com o tempo, extremamente preocupado com o tempo. Então, o tempo para ele, assim, o alemão tem uma frase que é uma frase do americano, que é eu perco, que é uma frase do americano, mas na verdade é uma frase do alemão, tá? Me desculpe os americanos, mas é uma frase do Uhum, alemão. Assim como a gente sabe que muitas histórias infantis que têm filosofias, valores importantes, não são dos americanos, são dos alemães. A gente sabe dos irmãos uhum, Grimm, muita coisa veio da Alemanha, né? A Floresta Negra, o próprio Neuschwanstein, que é Castelo da Cinderela, muita coisa veio da Alemanha, muita coisa baseada em valor, né? Então não adianta só falar em valor, a gente tem que fazer valer o valor. O tempo não tem preço. Eu posso perder dinheiro, Ricardo, e perco muito, assim como a maior parte dos empresários, mas eu tento evitar perder meu tempo. O nosso tempo é aquilo mais importante que a gente pode ter. Isso aí é um exercício daquele reloginho, daquele bate-papo que a gente falou lá atrás. É o reloginho mais importante. É o tempo. É o tempo. Você tem que trabalhar o tempo. A pessoa que trabalha o tempo, que hoje em dia o pessoal fala bonito, gestão de tempo e tal, a cápsula da felicidade, então, não é nada disso. É trabalhar o seu tempo. Você tem que pegar, sentar, e isso é uma relação que cada um vai ter que ter. Porque tem gente que tem dois filhos, tem gente que tem três, tem gente que tem quatro, tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem um emprego, dois empregos, três empregos, tem gente que não tem nenhum, tem gente que estuda uma coisa, duas coisas, três coisas, tem gente que não estuda nenhuma. Então o cara vai ter que sentar e falar assim: olha, mapa, o que que eu faço hoje, aonde eu quero chegar? Qual é o meu plano de hoje? Qual é o plano que eu quero chegar? Como é que eu adapto o meu relógio hoje? E qual é a adaptação que eu vou ter que fazer desse reloginho preocupado em usar todo o meu tempo ao máximo que eu puder usar. E é isso. Esse é o caminho que eu deixaria assim, de recado para esse nosso encontro de hoje, tá? Preocupado com o tempo. E é isso que essa é uma preocupação que eu tenho o tempo todo. Preocupado em a gente uma otimizar todo o que a gente pergunta para precisa. a gente fechar aqui, que é uma dúvida que eu tenho, que eu quero saber como que você pensa, que você deve ter recebido muita pedrada, porque eu te falo que eu recebi quando eu escolhi estar lá com vocês. Como é que você vê a crítica de que um serviço tão grande, tão estruturado, público, desconfigura todo o setor privado que a gente tem e aí a gente fica sempre naquela guerra de gerar assistência e trazer o benefício, que é a essência da nossa profissão, e ao mesmo tempo equilibrar as estruturas privadas. Como é que é a tua cabeça de gestor para com isso? A minha resposta é simples, fácil para te falar sobre isso. É simples, fácil. A resposta fica numa outra pergunta, que é a pergunta que tem que se fazer aos médicos que realmente gostam da profissão. Por que você fez medicina? E aí a resposta dos médicos que fizeram medicina pela profissão vai ser: eu fiz medicina para cuidar do paciente, para cuidar do paciente. A gestão pública, ela é feita com foco no paciente. Se você atende hoje no CCO
com toda a satisfação que você está hoje no CCO, é porque há uma preocupação hoje da Secretaria do Rio de Janeiro com foco no paciente. E é essa preocupação que todas as secretarias de todos os municípios, de todos os estados do nosso país têm que ter. Preocupação com o paciente. Há espaço para todo mundo, Ricardo. Há espaço para o seu programa, mesmo você tendo a Rede Globo de televisão, mesmo você tendo a Band News, mesmo você tendo. Há espaço para todo mundo. Todos vão encontrar o seu espaço. Criticar o outro, porque o outro está fazendo algo em prol do paciente, será que é isso mesmo? Cadê os nossos valores? Onde estão os nossos valores? Eu não me perco tempo, eu nunca perdi tempo com crítica. Você acha que eu nunca fui criticado? Você acha que todo mundo que cresce não é criticado? Existe aquela velha frase do prego que mostra a cabeça é o que vai tomar a primeira paulada, não é isso? Uhum. Lógico, lógico que vão me criticar, mas eu nunca me preocupo com isso. Eu passo a minha vida inteira cuidando de mim, preocupado com estudar e trabalhar, e não fazer mal a ninguém. Você nunca vai escutar de história minha eu tendo passado a perna. Não, não me preocupo com isso. Eu me preocupo em crescer todo mundo e fazer a coisa funcionar. Esse tem que ser o foco da gente. Tem que sempre ter o foco olhando para frente, né? E olhando para trás, vendo os nossos erros e nossos acertos, mas sempre olhando para frente. Nunca preocupado com o lado. Nunca olhar para o lado. O lado está sendo feito, ok. Essa tem que ser a nossa entrega. A nossa entrega tem que ser em saúde pública, em função do atendimento ao paciente. Se tudo que a gente faz, isso eu falo para toda a equipe, é em função ao paciente. É fazer um zelo a ele, em ter uma entrega boa. E pasmem, eu atendo no sistema privado também. E todos os outros colegas atendem. E eu te garanto, entrar no CCO no Rio de Janeiro não muda o perfil do privado. Ele vai dar assistência àquele paciente que não tem recurso, que não tem recurso. Ou vai dar assistência àquele paciente que precisa, que pode até ter recurso, mas que ele precisa fazer um exame ou uma cirurgia que o sistema privado não tem, porque não interessa, porque não dá dinheiro para o sistema privado. E aí acaba, por exemplo, vou te dar um exemplo, um CCO como o nosso, tendo um RETCAM, que não dá Uhum. dinheiro para o sistema privado. Então, você vai atender, você vai executar. Então, e se não tem o sistema privado, você não dá solução para os pacientes. Se nasce uma criança que precisa fazer um RET-scan, uma retinopatia da prematuridade, e você não tem, o sistema público não oferece isso, é um absurdo, entendeu? Então, a gente não tem que pensar, a gente tem que pensar no que precisa, tem que pensar verdadeiramente no paciente, realmente, realmente da população. Só assim, só essa transformação vai fazer com que o nosso país melhore. Só essa transformação vai fazer com que a gente mude, né? Preciso sim sugerir àqueles críticos que são meus críticos ou críticos de uma estrutura igual ao CCO que visitem um pouquinho, que saiam um pouquinho da sua zona de conforto e visitem um pouquinho a Alemanha. Vejam como funciona uma medicina socializada e vejam que lá, mesmo com a medicina socializada, não deixa de ser o serviço privado. O serviço privado funciona, a medicina socializada funciona, pessoas com saúde e educação, o nível da população melhora. Melhorando o nível da população, melhora o que você pede, que é a segurança pública. A segurança pública vai mal quando a saúde do país vai mal, a educação vai mal. Aí você tem um aumento da segurança, da piora da segurança pública. Então, se a gente deseja o bem para o nosso país, se a gente deseja continuar morando no nosso país, fazendo o nosso país ser melhor para os nossos filhos, porque nós temos filhos e muitos que nos assistem também têm, façamos a nossa parte. E a parte tem que ser fazer. Outra coisa que eu falo muito para as pessoas é o seguinte: a pior coisa que tem, eu adoro futebol, sabe? Eu sou tricolor, assim, adoro futebol. A pior coisa que tem, Ricardo, é quando eu assisto um programa de televisão de futebol e eu vejo aquele cara que é visivelmente ele não faz esporte nenhum, faz atividade física nenhuma, mas é um excelente comentarista, está sentado numa cadeira, fala assim: poxa, se naquele jogo Ronaldinho Gaúcho tivesse chutado um pouquinho para o lado, ele acertava aquele gol. Eu olho aquilo ali e falo: pô, esse cara tá brincando de falar isso. Ele tem noção do esforço do Ronaldinho Gaúcho chegar onde o cara chegou? Você entende isso? Então, o cara que está sentado na cadeira, que não faz atividade física nenhuma, 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 há anos, ele só é um comentarista de jogo de futebol.
virar e fazer esse tipo de comentário de um profissional como o Ronaldinho Gaúcho é a prova de que o ser humano ele tem essa capacidade de fazer as críticas que não têm valor nenhum, não tem construção de valor nenhum. E o que a gente precisa, Ricardo, no nosso país, é construir valores, construir pontes, construir situações que a gente possa melhorar o país para a gente. E é isso que eu acho que o CCO é um legado para a população carioca, que fica, que é um legado dirigido por mim, mas não meu, não meu, um legado que é de toda uma equipe imensa aqui do Rio de Janeiro trabalhando em função disso. Tá? Então, tem que ser dividido esse mérito para uma grande equipe, mas faz hoje do CCO ser uma grande instituição. Equipe essa, hoje, inclusive, com a grande possibilidade de tê-lo conosco em cirurgia de catarata lá. Doutor Rodrigo, muito bom, hein, cara? Eu não tive que fazer nada, hein? Esse eu acho que foi o episódio mais fácil que eu fiz na minha vida. Então você tem aí uma dinâmica perfeita, maravilhosa e super clara. Cara, Rodrigo, de verdade, muito, muito legal, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Assim, foi ótimo. Assim, parabéns, cara, pela jornada. Eu, como falei, eu sou Ricardo, diabético, né? E a minha médica é a Solange Travassos, né, cara? E a Solange já tinha visitado o manda um CCO antes beijo de eu para entrar Solange. lá. Manda um beijo para Solange. Beijão, Solange, mano, mando sim. beijo, E Solange. Solange, não, não, eu fazer aqui uma indelicadeza com ela, mas é positivo, ela não vai reclamar de mim. E Solange já tinha te elogiado tanto, cara. Falando, pô, Rodrigo, você tem que conhecer, que o Rodrigo é um cara espetacular, você vai se dar bem com ele e tal. E nesse pouco tempo aí que a gente conseguiu estar aí em contato, conversando, só tem que ratificar aí o que ela falou, agradecer e, obviamente, que tem uma equipe toda por trás de todos esses projetos que você participou, mas, poxa, tem que engrandecer essa tua liderança e essas tuas conquistas. Parabéns aí mesmo por tudo que você está construindo, por tudo que você está entregando para a saúde aí da nossa população, cara. Obrigado. Faz as tuas considerações finais. Onde é que o pessoal te acha? Quando é que começa a seleção para eu vou ter que botar meu nome esse ano. Minha mulher, a Roberta, vai ter que reclamar de mim. Vou ter que botar meu nome antes para você pra ver se eu passo aí no teu crivo para ir até a Alemanha. E quando é que começa essa seleção aí? Já fiquei Já, tenso, pô. Tem 4 vagas, poxa vida. a, 6 você vai levar, é, pô? a seleção já está aberta, a seleção já está aberta, tá? Hoje, na verdade, muitas pessoas fazem contato dessa seleção através do meu Instagram mesmo. Se puder deixar meu Instagram aqui para o pessoal, é Pode, Rodrigo, deve, pô. Rodrigo Pegado, obrigado, Rodrigo Pegado.oftalmo.retina, tá? Muitos fazem contato pelo meu Instagram, direto pelo direct do Instagram mesmo. Eu vou recebendo, as inscrições já estão abertas, porque esse programa, Ricardo, eu tenho que fazer com um ano de antecedência, porque tem que reservar a sala de Ah, aula lá na tá. Entendi. universidade, lembrando que esse programa é todo em inglês, é totalmente em inglês, não Ah, tem, não importante. tem nada de alemão, tá? Então é totalmente em inglês. As aulas que os professores dão para a gente é em inglês também, tá? E eu estou acompanhando a turma o tempo todo, em toda a jornada. É uma semana que a gente passa na Alemanha juntos lá, fazendo a visita à Universidade de Tübingen, fazendo a visita ao Hospital do Olho de Tübingen, a Augenklinik, e conhecendo a parte de consulta, exame e cirurgia, é, visitando as empresas Zeiss, Heidelberg Engineering. Uma É, semana é pesado esse teu programa, hein, rapaz? é, É é, é, pauleira, né? Otimizando o pauleira, tempo, né? pauleira aproveitando o tempo, aquela história que eu te falo, aproveitando o tempo que as pessoas quando viajam para lá, a primeira coisa que eu falo na turma é assim, falo, olha só, a gente vai viajar e vocês vão dormir em euro. Na hora de dormir em euro tem que fazer a coisa, ó, correndo. Ninguém quer. Aqui a gente dorme em real, lá a gente dorme em euro. Então, ó, vamos aproveitar o tempo. É o que eu falo, vamos aproveitar o tempo. Lógico, Dormir em real lógico, lógico. é mais barato, dormir em euro é mais caro. Então, vamos embora. Então é isso, a gente aproveita bastante, sim. A gente aproveita bastante. Maravilha, cara. Maravilha. Excelente, cara. Muito, muito, muito bom. Então, vamos nos encontrar mais. Vamos nos encontrar mais aí. Eu sei que teu tempo é Ricardo, ruim, mas Ricardo, vou conseguir aí aprender mais contigo aí em alguns momentos, cara. Obrigado pela tua participação e Ricardo, eu que quero agradecer, na verdade. Deixe aberta a porta do IBAC Oftalmologia para que você possa conhecer. Foi uma instituição, a primeira instituição a ser credenciada
privada da SBRV para fellow de retina e vítreo cirúrgica do Estado do Rio de Janeiro. Nós fomos o primeiro a ser credenciado, com todas as habilitações. A SBRV contratou uma empresa terceirizada para fiscalizar todos os serviços. Nós fomos o primeiro a emplacar, a gente fica muito feliz com isso. Né? Estamos pujantes na questão do ensino, né? Na fortalecimento do ensino, da entrega real do ensino ao aluno. Né? Então, isso com uma força muito grande de toda uma equipe também lá do IBAP. Deixa aberto que você conheça lá o IBAP Oftalmologia também o dia que você Isso é uma quiser. honra. Quero aqui agradecer demais, mandar um grande abraço. Também citei aqui o nome do Daniel Poeto, que foi um garoto fantástico, que brilhou, brilha cada vez mais, tem um brilho maravilhoso, excelente cirurgião, excelente gestor também da unidade militar. Então, vou deixar aqui meu grande abraço para ele também, tá bom? Eu deixo um abraço para todos aí que estão assistindo. Não, quero deixar aqui também registrado o outro nome que você já comentou, que é a Carol, a Carolina, Carol Brandão, que sempre foi uma pessoa maravilhosa, trabalhou durante todo esse projeto comigo, com muito afinco, trabalha na coordenação da parte técnica, de RT técnico da unidade. Então, assim, Carol tá sempre arrasando mesmo. Tem que fazer a um elogio Carol, aqui público para ela. Carol arrasa muito. Quero deixar também o registro disso aqui. Um grande beijo para ela. Tá bom? É isso. Maravilha, maravilha, meu amigo. Obrigado aí. Pessoal, até semana que vem. Terça-feira a gente se encontra de novo. Fica com Deus.